Bem-vindos ao estúdio Fenaló, diretamente da edição de 2024, essa edição histórica. E agora temos a honra de receber aqui no estúdio a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini. Doutora Patrícia, muito obrigada pela presença. Obrigada eu pelo convite. A gente, desde que eu assumi a gestão, em 2022, nós estreitamos o relacionamento com a Fenaló. Em 2022 já fizemos aí um stand super bacana da OAB aqui dentro e não foi diferente em 2023. Agora 2024, eu acho que era uma grande necessidade da advocacia que a gente tivesse essa proximidade com o que há de mais novo, mais moderno no mercado jurídico. A OAB não pode estar fora disso, não pode estar fora do mundo. Então, eu fico super feliz. Eu acho que a gente, de fato, tem um relacionamento cada vez mais próximo. E parabéns aqui, porque a feira tá linda esse ano. Cada vez maior, né? E esse ano tudo indica que recordes virão. É isso aí, dá para ver, Os 3 dias lotados, a gente está aqui no 3º dia. E eu acho que é muito interessante, porque eu acho que a Fenaló, ela foi uma precursora. A Fenaló, ela começou a falar de tecnologia, de modernidade, até de inteligência artificial, muito antes disso se tornar algo corriqueiro. Era até um pouco assim, puxa vida, mas será que eu preciso disso? E eu acho que hoje caiu a ficha. Todo advogado precisa estar antenado, estar conectado com essa nova, digamos assim, esses recursos, todos aqui que a Fenaló apresenta. Então, acho que a feira, ela foi uma visionária, foi visionária, mas hoje ela ganhou uma relevância como nunca antes. E eu acho que a OAB ter se integrado nesse processo é muito bacana, porque eu acho que a OAB nunca pode ficar numa postura, digamos assim, de afastamento. Muitos se questionam, mas a inteligência artificial, ela é ruim, ela vai tirar mercado de trabalho. Evidente que a gente tem que cuidar para preservar o mercado de trabalho, mas assim, não adianta brigar contra algo que já é uma realidade, não é nem o futuro, é o presente. Então o que nós temos que fazer é trazer a advocacia para dentro disso, é tornar isso acessível, e eu acho que a Fenaló, ela tem esse papel, eu acho que por isso essa sinergia tão grande, essa parceria tão bacana. Muito bom, doutora Patrícia. E outro assunto, além da... Lógico, a inteligência artificial é o tema dessa edição, Mas tem um assunto, um tema que foi muito procurado, muito aguardado, que foi a plenária de abertura do dia de hoje. E eu começo abordando essa plenária frisando que a senhora é a primeira mulher eleita presidente da OAB em 92 anos, é isso? Isso, em 92 anos. Então, qual o poder do impacto das lideranças femininas no comando das corporações, das entidades? Eu acho que eu vou dividir aqui essa resposta em 2 partes. Eu acho que uma primeira coisa que é importante é a representatividade em si. Ou seja, é ter uma mulher. Por quê? Porque eu acho que uma entidade ela vai ser representativa quando a sua cúpula ela espelhar a sua base. Acontece que a base, nós tínhamos a base de advogadas, metade de advogadas, mais de metade de advogadas, nós temos uma fortíssima advocacia negra, nós temos advogados, pessoas com deficiência, nós temos advogados e advogadas de toda sorte, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, e na cúpula da entidade nós só tínhamos o mesmo tipo de pessoa, ou seja, homens brancos, mais velhos, nada contra, eles também representam a advocacia, mas eles não são o todo da advocacia. Então, quando a base ela não se reconhece mais na cúpula, começa a haver um afastamento. Você fala, bom, mas o que eu tenho a ver com essa entidade que não se parece comigo, que não tem a minha cara, que não me compreende, que não entende a dificuldade da jovem advocacia, que não entende a dificuldade da advocacia feminina, da advocacia negra, da advocacia PCD. Então, eu acho que ter pessoas diversas é importantíssimo pelo fato da representatividade, porque eu quero que uma jovem advogada, uma jovem estudante de direito, que nem algumas que eu encontrei aqui, olhem para mim, olhem para nós e digam, puxa vida, eu sou parecida com ela, eu posso um dia chegar onde ela está, eu posso sonhar com o que ela conquistou. Então acho que essa parte da representatividade é muito importante. Mas acho que tem uma segunda coisa, que é o fato de ter uma mulher ali na liderança, mas não apenas uma mulher, um grupo que acredita nas mulheres, O meu vice-presidente, o Léo Sica, a Dani Magalhães, enfim, era todo um grupo que acreditava na importância de fazer políticas públicas
para as mulheres. E eu acho que foi isso um pouco que eu falei no painel. Ou seja, não adiantaria nada, eu acho, que ter a primeira mulher se eu chegasse lá e não fizesse nada para trazer mais mulheres. Não fizesse nada para facilitar efetivamente a vida das mulheres advogadas, para destravar as barreiras, para romper os obstáculos. Então, acho que tem a importância de eu ser mulher, sim, mas eu acho que existe também uma grande importância de uma entidade que está comprometida com a inclusão. E a inclusão é isso, a inclusão é entender, olha, os homens têm uma necessidade, as mulheres têm outra. Uma mulher, ela amamenta, uma mulher, ela fica grávida. Como é que vai ser uma mulher que está no período de aleitamento e precisa fazer uma sustentação oral? Ela vai poder ficar lá esperando 4, 5 horas para fazer uma sustentação oral, sendo que ela tem que dar de mamar para o seu bebê? Isso é uma situação específica, isso tem que ser olhado, né? Como é que eu vou olhar para a advocacia negra, que muitas vezes é vítima de preconceito? Eu, algum tempo atrás, recebi um relato horrível de uma advogada negra que dizia que ela chegava na delegacia ou chegava ali no local para atender o cliente e a autoridade achava que ela era a pessoa, enfim, que teria cometido um crime, ou seja, não a identificava como advogada, a identificar. Então, como é que eu lido com isso, né? Um advogado que é cego, um advogado que tem uma deficiência de locomoção, uma dificuldade de locomoção. Então, a inclusão é isso. E é preciso ter um olhar ativo, né? Não basta não ser racista, a gente tem que ser antirracista. Ou seja, a gente tem que promover políticas, fazer coisas práticas, efetivas para incluir as pessoas. Então, acho que a minha gestão, ela foi marcada por esses 2 pontos, né? Pela representatividade em si, de ter uma primeira mulher, mas por ter sido uma gestão que focou muito em políticas para a inclusão e para a diversidade. Doutora Patrícia, perfeita essa resposta. Eu quero pegar o gancho daí. Primeiro, começando na representatividade. Acho que no caso da OAB, isso é ainda mais importante por conta de alguns dados que a senhora trouxe no painel, que é o de 52% de advogados da OAB são mulheres, é isso? E advogados com menos de 5 anos de carteira, a geração mais nova, é composto por 75% de mulheres. São dados impressionantes, ou seja, o futuro é feminino. Não, o futuro do direito é feminino, gente, isso é inegável, né? Eu dou aula em graduação, na minha turma aí da faculdade, a proporção é essa mesmo, a gente tem 70%, 80% de mulheres. Eu não sei exatamente por quê, eu não sou socióloga, eu não sou pesquisadora, mas é algo que a gente nota, né? Cada vez mais, se a gente pensar daqui a 10 anos, vai ser uma profissão feminina, né? Não sei, alguns perguntam o que os homens estão fazendo, não sei se eles estão procurando outras profissões, mas vai ser uma profissão feminina. E eu acho que isso faz com que a gente cada vez mais tenha que saber receber essas mulheres e saber protegê-las, defendê-las, né? Porque embora, e é uma coisa que a gente nota e que eu acho que a gente tem que ter uma certa cautela, as mulheres mais jovens são a franca maioria, 75%. Quando a gente vai andando para frente na carreira, as mulheres vão rareando. Isso pode, claro, ter várias explicações. Primeiro que as mulheres ingressaram, digamos, mais tarde nesse mercado, né? Nós estamos entrando faz menos anos. Mas também tem uma taxa de desistência da carreira maior. E isso se deve, a meu ver, a 2 coisas que nós temos que cuidar, porque nós não queremos apenas jovens advogados. Nós queremos uma advogada sênior, nós queremos uma advogada de 60, de 65 anos, no topo de um escritório, CEO de uma empresa, de um departamento jurídico. Nós queremos que essas mulheres não apenas ingressem, mas permaneçam na carreira e cresçam na carreira. Eu acho que tem 2 razões. A primeira ainda é uma questão estrutural, que é essa distribuição desigual das tarefas domésticas. Eu acho que pouco se fala disso, mas eu acho que isso é um grande problema para o nosso teto de vidro, né? Aquela mulher que acha que tem que escolher entre a carreira e os filhos, aquela mulher que acha que, puxa vida, né, se o marido então vai ter que se mudar, ela vai junto com o marido e larga o escritório, larga a carreira. Eu acho que a gente precisa conscientizar as mulheres de que elas têm um direito tanto quanto os homens, né? Se quiserem, a mulher que não queira desenvolver carreira não tem problema, a escolha dela, mas que ela tem, que isso não é culpa, que ela não tem que se sentir culpada ou mal, né? Eu sou presidente da maior entidade de classe do Brasil há 3 anos. Eu tenho consciência de que nesses 3 anos eu não fui uma mãe super presente. E tá tudo bem. Eu não posso aqui mentir para as mulheres dizendo você vai ser uma super profissional, uma super mãe, uma super esposa, porque não é assim. Existem fases na nossa vida.
às vezes a gente foca mais no profissional, a gente vai deixar a vida pessoal mais de lado mesmo. Não é que vai abandonar, mas vai deixar mais de lado. Depois eu vou focar no pessoal e vou deixar minha vida profissional e tá tudo bem. Não existe o mito da supermulher e a gente não tem que ter culpa por isso. E quando a minha filha de 5 anos de idade me pergunta, puxa mamãe, você vai viajar de novo? Quando eu não posso pegá-la na escola? Quando eu não posso ir numa festinha? Eu falo sim, porque a mamãe é presidente. A mamãe, ela tá num cargo muito importante que você vai poder estar quando você crescer também. Porque as mulheres podem ser tudo que elas quiserem. E a meu ver, isso também faz parte do meu papel de mãe. É abrir espaço para que a minha filha não encontre o mundo que eu encontrei. Então eu acho que em primeiro lugar as mulheres acabam saindo da carreira porque elas têm uma culpa, porque elas são ensinadas, né, de que se elas não dedicarem 100% a serem mães, elas são pessoas ruins e etc. E a outra razão é que as mulheres efetivamente sofrem violência no exercício da profissão. Elas sofrem assédio sexual, elas sofrem assédio moral. Você imagina uma advogada aí, né, já cheia de responsabilidades, cheia de estresse, cheia de prazo, cheia de demanda de cliente, tendo que desviar da mão boba do chefe, tendo que fingir que não viu aquela cantada do cliente, tendo que ignorar quando ela chega ali no local e fala, nossa, mas você é tão bonita para ser advogada. Você imagina o estresse que isso vai causando. Quando não, violências assim mais agressivas mesmo, de serem difamadas, de serem aviltadas, então, de serem julgadas pelos casos que assumem, né? Eu como advogada criminalista vejo isso, né? Os homens podem assumir qualquer tipo de causa e se ele assume uma causa polêmica, ele é considerado o quê? Um grande advogado. Você viu o advogado X daquela causa polêmica? A mulher não. A mulher tem determinadas causas que ela não pode assumir porque já existe ali um controle, já existe ali uma tutela. Isso é uma forma de violência de gênero. Então nós, enquanto OAB, nós temos que remover essas dificuldades para que as mulheres possam não apenas entrar, mas crescer, se desenvolver e amadurecer na carreira, envelhecer na carreira, né? É isso que nós queremos. Uhum. E, bom, sobre a violência, a senhora trouxe uma importante ação da OAB na sua gestão, que foi a ouvidoria, né? Quais outras ações afirmativas a OAB fez no sentido de promover a equidade e também proteger essas mulheres? Eu acho que a gente pode pensar também em duas frentes, né? Que na verdade dá uma coisa só, mas apenas para ficar mais claro, né? Eu acho que na frente da proteção. Ou seja, a gente tem que proteger essa mulher quando ela sofre violência. A gente tem que... O trabalho não pode ser um sofrimento para ela. O trabalho não pode adoecê-la, né? O trabalho não pode ser um ambiente de violência. Então, nesse sentido, criamos a Ouvidoria da Mulher, criamos o canal Advocacia Sem Assédio, que é um canal que é gerido por uma empresa terceirizada, a Deloitte, de forma muito profissional, né? As denúncias entram, abre-se um grupo de atendimento com psicóloga, assistente social e advogada para ajudar essa mulher a gerenciar a situação de violência que ela sofreu. A gente abriu a prerrogativa da mulher, então tem um setor na nossa comissão de prerrogativa só para assistir as mulheres advogadas que sofrem violência. Isso no sentido de proteção. Mas eu acho que a gente também precisa promover, ou seja, dar oportunidade. Então a gente criou a jornada de empreendedorismo legal feminino, que acho que tem tudo a ver com a FENALO, né, que é justamente, a gente estava vendo ali no painel várias iniciativas privadas nesse sentido, mas aqui, do ponto de vista da OAB, é uma iniciativa pública, é gratuito, né? É para todas, para aprenderem a empreender, para aprenderem a gerenciar seus próprios escritórios, negociar contrato, honorários, então jornada de empreendedorismo legal feminino, o fomento aos escritórios que promovem mulheres, né? Nós queremos um selo chamado OAB Promove Mulheres. Então esse selo, ele é concedido, é um prêmio que é concedido aos escritórios, o escritório se cadastra ali, ele pleiteia, e nós temos vários critérios muito objetivos e muito rígidos para ver quais são os escritórios realmente que se importam com as mulheres, e não apenas os grandes escritórios, os médios e pequenos também. E a questão da paridade nas listas sextuplas, que eu acho que é um exemplo assim, de ação afirmativa de sucesso, e é um sucesso muito rápido, né? Antigamente, antes da minha gestão, era muito comum, se você pegar as fotos, era muito comum que as nossas listas sextuplas fossem com 5 homens e uma mulher, algumas com 4 homens e 2 mulheres, no máximo, e sim ninguém da advocacia negra. Era o padrão.
Dentro da minha gestão, eu estipulei uma ação afirmativa que era a lista com paridade de gênero e cotas raciais de 30%. Então, toda a lista vai com 3 homens e 3 mulheres, obrigatoriamente, e no mínimo um advogado negro e uma advogada negra. Nós já enviamos 6 listas com esse perfil para o TJ. Das nossas 6 listas, 4 dos escolhidos foram mulheres. Nós temos 4 desembargadoras. Então, eu até dei esse dado, né? Ou seja, nós, de 5 listas, emplacamos 4 mulheres, 80%. Num Tribunal de Justiça que de 360 desembargadores, tem 40 mulheres, ou seja, 12%. Então, nós contribuímos com 80% do que cabia ao OAB para um tribunal que tem quase 10% apenas de mulheres. A gente acha que esse é o nosso compromisso de mudar a realidade. E, bom, é uma grande conquista, né? Mas quais ações a OAB tem que continuar adotando para continuar tendo conquistas como essa e promovendo mais mulheres nessas posições de liderança? Primeira coisa, a gente não pode admitir nenhum tipo de retrocesso, né? Por incrível que pareça, todas essas ações, elas são questionadas, a própria paridade nas listas, então a gente tem que garantir que não haja volta atrás. E tem que ampliar. Por exemplo, no Conselho Federal não existe nenhuma política de ação afirmativa. Então as listas, né, porque nós na OAB São Paulo, nós preenchemos as vagas do 5º do Tribunal de Justiça, mais o TRF3, o STJ, ou seja, todos os tribunais federais, os 6 tribunais federais, o STJ, não tem, os TRTs, que tem mais de um estado, não tem esse tipo de política. Nós precisamos levar isso para Brasília. Né? São Paulo foi líder, foi pioneiro. Depois de São Paulo, outros estados, né, seguiram, e eu acho que fico muito feliz, né, de termos sido imitados. Então a Bahia, Minas Gerais seguiu a questão da paridade, mas no Conselho Federal isso ainda não existe. Nós precisamos levar isso para lá, até para a gente preencher com equidade as vagas, por exemplo, para o STJ, né? Para os tribunais superiores, é super importante, né? Aqui em São Paulo, a gente precisa expandir os nossos programas. Nós começamos programas, mas nós temos que expandir os nossos programas. Então, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Aceleradora de Escritórios. Esse programa é uma mentoria com 30 mentorados, é uma coisa bem pessoal, é gratuito, é algo que aí, se fosse pago, seria bastante caro, né? A gente supõe, mas que é gratuito. E a gente fez, e esse acelerado vem e fica tendo uma mentoria durante 3 meses, algo muito próximo, algo muito realmente personalizado. Nós fizemos a mentoria com paridade. Então, na hora que a pessoa se inscreve para a mentoria, tem que ter pelo menos 15 homens e 15 mulheres. E a gente vê que para as mulheres muitas vezes aquilo é uma absoluta novidade. Ela está montando o seu primeiro escritório, ela tem medo, ela fala, eu estou sozinha. Né? Elas têm travas, medos, receios que muitas vezes os homens não têm. Então, embora o programa não seja exclusivamente para mulheres, o que a gente vê é que ele tem beneficiado principalmente as mulheres que não sabiam muitas vezes nem por onde começar, não tinham estímulo. E elas percebem que são fortes, percebem que são capazes. Então a gente tem que ampliar, né, esse projeto que é pequenininho, mas que tem que ir para todo o estado. Enfim, ampliar o nosso selo OAB Promove Mulheres para mais escritórios aderirem, ensinar os escritórios como fazer políticas de equidade. Eu acho que ainda falta muita coisa para fazer. Muito bom, doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelas conquistas. Muito obrigada, estamos juntas sempre. Fique ligado nas redes sociais da Penaló e no YouTube, que tem muito conteúdo exclusivo para vocês.